Olá, minhas amigas do canal Jaqueline Pinto, sejam muito bem-vindas. Eu tô gravando esse vídeo agora no fim de 2019 e eu quero falar com você sobre finalizar um ciclo na sua vida, principalmente na sua vida amorosa. Bora conversar sobre isso hoje? Então vamos lá. Meu nome é Jaqueline Pinto, eu sou psicóloga. E já fiz muitos atendimentos, né? São mais de 9.000 atendimentos clínicos. E eu percebi uma grande dificuldade que nós temos com a perda amorosa. E eu quero conversar um pouquinho com você, te mostrando que a perda amorosa, ela é possível ser superada. Talvez você tenha terminado agora um noivado, um casamento, está naquele período difícil do divórcio, ou talvez você tenha finalizado o namoro, ou até mesmo você tenha parado de ficar com aquele contatinho, mas que você gosta tanto dele e acaba perdeu esse contato e você está sofrendo muito. Eu venho te dizer que é possível, sim, superar uma perda amorosa. Eu vou te falar nesse vídeo as 5 fases desse luto, que a gente vai chamar de luto, esse processo de superação da perda. Combinado? Então vamos lá. Bem, se você gosta de assuntos, se você gosta de autoconhecimento, de psicologia, relacionamento, autoestima, então já pode se inscrever nesse canal que você sempre vai ter assuntos como esse, tá bom? Então vamos lá. Bem, é muito importante você saber, mulher, que existem 5 fases que você vai passar para superar essa perda amorosa. E a primeira fase é a fase da negação. Sabe aquela hora que a gente fala assim: ele falou comigo que terminou. Ele falou comigo que tá separando, né? Pegou as coisas dele, foi embora de casa. Mas ele já falou comigo tantas vezes que ia separar e fica uma semana, volta. Nem vou esquentar a cabeça. É a fase da negação. A gente não acredita que o fim desse relacionamento aconteceu. A segunda fase é a fase da raiva, que a gente fala assim: peraí, tá demorando muito. Peraí, tá demorando, mas tá demorando demais. É aquela fase que a gente entra num desespero, que a gente liga mais de 1 milhão de vezes, que a gente manda mensagem, que a gente vai lá na casa dele, se você for solteira, ou se você vai lá na casa da mãe dele, se você é casada, você procura os amigos e você fica com muita raiva, e aí você vê que realmente ele terminou com você e o sentimento é de ódio, é um sentimento de vingança, um sentimento de injustiça, é tudo misturado, é raiva, é tristeza, é um desespero. Eu gosto de definir essa fase como uma fase assim, de um desespero, de muita raiva. A cabeça fica a 1000, o coração fica a 1000 e aquela impulsividade. Essa é a fase 2. Na fase 3 é a fase mais perigosa, que é a fase de quê? É a fase da barganha. É a fase onde você fala assim: peraí, a raiva passa um pouco, você vê que ele não vai voltar para você, e aí você começa a fazer promessas. Você começa a barganhar. Você começa a dizer para ele que vai mudar. Você começa a dizer para ele que não, ou você começa a fazer ameaças. Olha, eu vou morrer se você não voltar para mim. Então começa uma barganha, começa uma ameaça, seja de algo negativo. Mas você vai ver, se você não voltar para mim, eu vou fazer isso, aquilo outro. Ou então, seja de coisas negativas ou de coisas positivas, do tipo: olha, eu vou mudar tudo, você vai ver. Agora eu vou te tratar com mais carinho. Olha que eu não vou mais ser ciumenta. Olha que agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Porém, a pessoa faz isso, ela entra na barganha, ela fica ali atrás da outra pessoa fazendo um monte de promessas e muitas vezes são promessas incabíveis. São promessas que ela está fazendo no desespero. Ela está fazendo promessas que nem ela
tá sabendo o que tá fazendo. Então pode acontecer acontece essa fase da barganha, em que você vai atrás dele e fala assim, olha, o que eu preciso mudar para você ficar comigo? Ou então você já vai com uma proposta, olha, eu vou fazer isso, 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 fica comigo? Então essa é a fase da barganha. E aí, o que acontece? Ele diz assim, não, eu não quero voltar, eu não quero. Você pode fazer o que você quiser, você pode dar escândalo, você pode me ameaçar, você pode ser a melhor mulher do mundo, mas eu não quero nem te ver pintada de ouro. Já viu esse termo? Aqui a gente usa que eu não quero te ver nem pintada de ouro. E aí, essa pessoa, seja mulher ou homem, ela vem para a fase 4, que é a fase da tristeza profunda, que a gente vai dizer que é aquele momento em que a ficha cai completamente, e essa pessoa vai e perde muita sua alegria. É aquele momento em que a pessoa cai na real, em que a pessoa percebe que realmente ela está divorciada, o noivado acabou, o namoro acabou, o contato acabou, e ela fica numa tristeza muito profunda, uma tristeza que pode até mesmo conduzi-la a processos depressivos ou processos de uma intensa dor. E aí temos a última fase, a 5ª fase, onde a dor passa. Você lembra que a gente sempre fala isso? Olha, a dor passa, a dor passa, a dor passa. E nesse vídeo eu estou te mostrando essas 5 fases que a dor passa. Ali a dor vai sendo dissolvida pouco a pouco, a dor vai sendo trabalhada, a dor vai sendo... Eu gosto de usar essa palavra dissolvida. A dor vai sendo dissolvida, os pensamentos que antes era aquele pensamento só nele, por que ele fez isso comigo? Pensamento de vingança, pensamento de destruição, aqueles pensamentos de vitimismo, ali também vai dando lugar ao novo. E a 5ª fase é essa, é a fase do novo. É a fase onde essa pessoa se reconstrói para um novo caminho, para um novo amor. E é tão lindo isso. Porém, lá no consultório eu via que o quanto isso era difícil. E eu vi isso na vida da minha mãe, que divorciou do meu pai. A minha mãe, ela passou por uma violência doméstica em todos os níveis. Todos os níveis. Eu só não sei se no nível sexual também. Acredito que possa ter sofrido. E somente depois de 17 anos de casamento que ela tomou coragem para divorciar. E foi um divórcio muito difícil, muito difícil. E minha mãe, ela já vinha de uma estrutura psíquica, né? Por causa da fragilidade psicológica dela, por causa da violência. Ela teve muita dificuldade em vivenciar essas 5 fases. E meu pai também, mulheres. O meu pai, mesmo que ele tenha sido um homem adúltero, um homem também violento, um homem também que sofreu muito com a mamãe, que a mamãe também começou a se tornar uma mulher violenta, uma mulher mais agressiva, uma mulher instável emocionalmente. E meu pai, quando viu que era de verdade, que ela divorciou dele, foi ali assinar os papéis na defensoria pública, e que ela encontrou uma advogada e, né, o processo foi até o fim com o juiz. E meu pai também foi muito difícil para ele. Então, eu posso dizer que, pelo menos no lado da minha mãe, que eu acompanhei, que nesse caso os meus irmãos ficaram com meu pai e eu fiquei com a minha mãe. E eu posso te dizer que minha mãe levou 7 anos para completar essas 5 fases. E eu pensei, e nessa época eu tinha 17 anos, então eu achava, poxa vida, minha mãe não vai sair dessas fases. E somente depois da psicologia, somente depois dos atendimentos, é que eu vi que muitas, eu falo com muita dor no coração, que muitas mulheres ficam presas
encarceradas em alguma dessas fases. Então, eu já recebi mulheres no consultório que estavam divorciadas há 9 anos e mesmo assim ela estava com o coração encarcerado, ela estava vinculada a esse ex. E esse homem, né, eram homens que conseguiram passar pelas 5 fases, eram homens que construíram outras famílias. E essas mulheres que vieram para o consultório, eu já atendi várias mulheres, né, centenas de mulheres, e muitas delas ficaram presas. E algumas ficaram presas até mesmo na negação, na primeira fase. É com muita dor que eu digo que eu fiz um atendimento de uma mulher, eu sempre conto, porque para mim foi o mais chocante. 9 anos depois do divórcio, o seu ex-marido construiu uma outra família. E ela, conversando comigo, ela dizia: ah, mas eu sei que ele gosta de mim ainda. E ele ainda vai terminar esse casamento para ficar comigo. Ela negava esse divórcio, ela negava. E aí, conversando com a filha dela, porque em alguns casos eu conversava com outros familiares, para ver um pouco mais a realidade. E a filha dela falava assim: Jaque, o meu pai não dá nenhuma esperança para minha mãe. Ele nem conversa mais com a minha mãe. Ou seja, ela fantasiava. Ela ficou na primeira fase e não saiu mais. Enquanto seu marido, seu ex-marido, conseguiu sair, conseguiu superar ao ponto de ir para o novo, para uma nova família e ser feliz numa nova família. Outros casos eram mulheres que ficavam presas à raiva. Mulheres, eu fiz um atendimento de uma mulher em que se passaram 5 anos, mulheres, 5 anos, e ela estava presa na raiva. Ela estava presa no ódio, na vingança. Ela tentava de tudo para atrapalhar seu ex-marido. Ela fazia de tudo. E eu fiz um outro atendimento de uma noiva, de uma ex-noiva, e o seu ex-noivo terminou com ela assim muito próximo do casamento. E ela também parou ali na raiva. E ela ia, e esse noivo, depois de algum tempo, ele se reconstruiu, e depois de meses, depois de um certo tempo, ele, né, veio a namorar com uma outra pessoa, mas essa mulher, essa ex-noiva, não dava sossego para ele. Ela ficava da fase da raiva, ela ficava oscilando entre a raiva e a barganha. Quando ela tentava barganhar com ele no começo, ela viu que ele era irredutível. E aí ela falou assim: não, então não vou mudar. Já que ele não quer que eu mude, então não vou mudar. Mas eu vou infernizar a vida dele. E mulheres que passam anos, até mesmo nessa tristeza profunda, né? Às vezes a gente pode falar até mesmo de uma viuvez. A gente pode colocar nessa posição. E aí eu digo que eu acho que a pior viuvez é a viuvez de um defunto vivo, né? Aqui eu tô falando de defunto morto, né? No caso de uma viuvez. Mas mulheres que ficam numa tristeza profunda por causa de um ex, como se ela tivesse morrido junto com a relação. Então, ela vive uma viuvez de defunto vivo, né? Enquanto outras realmente passam pelo divórcio, pela viuvez de verdade, né? O marido falece mesmo, e ela também pode ficar somente e não conseguir passar essas fases. E meu coração se entristeceu muito. Eu trabalho com treinamentos, se você não conhece, tem meus treinamentos aqui. E de tanto perceber isso na vida de tantas mulheres, esse ano de 2019, eu realizei um treinamento, um programa chamado Programa
restaurando o coração partido, superando essa perda amorosa. Então são 27 vídeos em que eu mostro cada fase de forma muito detalhada. E eu mostro também como passar de forma saudável por essas fases. Vai doer? Vai. Vai ter tristeza? Vai. Vai haver raiva? Vai. Vai haver todas essas fases, mas ela vai conseguir passar por essas fases. Então, a voz já está indo embora. Então, essa mulher, ela não vai ficar presa, ela não vai ficar encarcerada emocionalmente. Às vezes ela tem 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos e ela tem tanto para viver, mas se ela estiver encarcerada, com o coração partido, você já imaginou uma pessoa, né? Com o coração partido, existe até uma doença chamada do coração, uma doença cardíaca chamada do coração partido. Já pensou essa pessoa com esse coração partido, ela não consegue viver. Imagina o órgão mesmo, né? O coração físico, né? Ela não consegue viver. E assim é no emocional, quando seu coração fica partido. Então, se você é dessas pessoas que tem essa dificuldade com perdas, que tem dificuldade, que fala assim, eu não aguento mais, eu quero passar essas fases, eu quero, mesmo que eu esteja no iniciozinho, eu quero passar por essas fases, ou se você está aqui agarrada quase na tristeza profunda, eu gostaria muito de te ajudar através desse treinamento. E além de te ajudar a passar de forma saudável essas 5 fases do luto, né, dessa perda, e desse processo de superação que a gente vai chamar de luto, você também vai ter, e eu amei esse projeto, porque você ganha um e-book, e eu gostei que eu imprimi, e com 50 passos, é um guia completo para você restaurar a sua autoestima, o seu amor próprio e superar essa perda amorosa. Muitas mulheres não superam porque elas se perderam. Muitas mulheres não superam porque ela perdeu o chão. O coração, ela morreu junto com a relação. E aqui eu venho trazer esse guia prático com 50 passos. E você pode imprimir, ou então você pode ver no tablet mesmo. E aqui eu tenho, cada dia tem 50 passos, então aqui eu explico qual passo que ela pode dar, o passo prático. Olha que delícia! Um passo prático, e eu dou sempre uma palavra também. Aqui, ó. Aqui tem o passo 1 e eu explico. Aí tem sempre um exercício para essa mulher fazer e ela pode assim ficar durante 50 dias, né, dentro desse processo de restauração. Às vezes o exercício é um pouco mais difícil, ela pode ficar mais tempo, mas ela vai conseguir. E esse é um dos programas que eu tenho mais xodó, porque eu vi na vida da minha mãe, ela não precisava de ficar 7 anos, não houve ninguém que ajudasse. Ela não tinha nenhuma instrução. Naquela época, psicólogo era para pessoas elitizadas, e minha mãe era uma pessoa, né, a gente vem de uma classe média, a gente não sabia como assim, psicólogo, e nesse momento ela infelizmente não teve o apoio, ela não teve esse suporte, não tinha internet nessa época, mas você pode ter esse suporte. Então, se você se identificou com esse vídeo, se você quer sair, talvez você esteja em 2019, mas você está presa no relacionamento de 2016, de 2009, do ano 2000, de 2018, não vá para o próximo ano sem tomar essa decisão de se recompor. É possível restaurar o seu coração. O nosso coração, ele carrega ali a fonte da nossa vida. O nosso coração é fonte de vida. É fonte de vida. E por isso que a gente precisa cuidar tanto dele.
Então, se você está interessada, se você quer compartilhar comigo, né, essa superação, se você quer participar do treinamento, você pode fazer, ele é online, você pode assistir as aulas quando você quiser, a hora que você quiser, o dia que você quiser. Você tem 1 ano para assistir todo o treinamento, assistir várias vezes. Você recebe de bônus no digital, esse book digital. Eu que gostei de imprimi-lo e para mostrar para vocês e ver também como que ficaria. Eu até fiz ele também em preto e branco para ver se ficaria visível, fica super visível. Então, se você é a moda antiga, você pode imprimir. E aí eu quero te encorajar, mulher, a superar, a se resgatar, a saber que existe uma luz no fim do túnel. Existem 5 fases que eu acredito, que a ciência prova e que Deus também ajuda a te conduzir dentro desse processo de cura, de restauração e de um recomeço, ok? Então, se você quiser ser minha aluna desse programa, vou deixar o link aqui. E se você gostou desse vídeo, já curta, já compartilhe, já se inscreva e eu te espero como aluna, porque grandes coisas ainda está por vir. Beijo!